Irmãos, nós precisamos todos os dias da nossa vida, ao acordar, fazermos essa declaração: já não sou eu quem vive, já não sou eu quem vive. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor a respeito de um texto que é muito bonito, é muito gostoso. É esse texto que está projetado aqui. É um texto que nós lemos e o nosso coração bate um pouco mais forte. É um texto que chama-nos a atenção para uma realidade que nós precisamos cada dia mais cultivar na nossa vida. O apóstolo Paulo, na sua viagem a Jerusalém, ele estava em Jerusalém, e ele escreve uma carta àqueles que moravam na cidade da Galácia. E Paulo escreve uma carta e no versículo 20... E no versículo 20 do 2º capítulo, ele afirma: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Glórias a Deus. É um texto maravilhoso. É um texto que chama a atenção, chama a nossa atenção para Deus. Para o senhorio total, completo do Senhor sobre a nossa vida. É Deus aquele que domina a nossa existência. E o apóstolo Paulo corajosamente bate no peito talvez e diz: já não sou eu quem vive, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Irmãos, nós precisamos todos os dias da nossa vida, ao acordar, fazermos essa declaração: já não sou eu quem vive, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive na minha vida, é Cristo que domina a minha existência, é Cristo que reina sobre o meu ser. E se nós crermos nisso, irmãos, nós teremos com certeza um dia diferente. Porque será um dia debaixo da graça, da proteção, do cuidado do Senhor. Será um dia que todas as coisas que fizermos, o Senhor será honrado, o Senhor será glorificado. E nós não podemos, queridos, jamais perder de vista que um dia nós morremos para que o Senhor Jesus estivesse reinando na nossa vida. Não nos esqueçamos jamais disso. Vamos orar? Deus de amor, eu quero te glorificar, Pai, pela oportunidade de mais uma vez juntos estarmos, para adorarmos o Teu nome, para glorificarmos o Teu nome, Senhor, e também para ouvirmos o Teu Espírito nos edificar nessa noite. E queremos clamar ao Espírito que Tu venhas falar a nossa vida, falar aos nossos corações, para que nós saiamos deste lugar alimentados, alegres com a Tua santa e bendita presença. Oh Deus, trabalha a nossa vida, Senhor, move nossos corações, é que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, a vida de Cristo em nós. Todos nós que um dia encontramos com Cristo Jesus, todos nós que um dia deparamos com o Senhor, ouvimos que Ele nos chamava e Ele dizia a cada um de nós: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. E todos nós que um dia ouvimos esse convite e tomamos posse desta palavra, aceitamos o chamado de Cristo Jesus, permitimos que Ele mudasse a nossa vida, nós podemos, amados, sem medo de errar, afirmar, como Paulo afirmou: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Amém? Já podemos fazer essa afirmação, amados, porque na verdade nós morremos para nós mesmos, nós morremos para a nossa vida, nós deixamos todas as coisas em segundo plano para que a glória do Senhor se manifestasse, para que o poder de Deus se manifestasse sobre a nossa existência. Essa é a verdade dessa palavra. Nós sabemos, queridos, que até o momento que nós nos encontramos com Cristo Jesus, o encontro maravilhoso, não é verdade? Encontro especial, encontro único. E aqueles que verdadeiramente abraçam a Cristo Jesus, esses jamais serão lançados diante de Deus, porque o Senhor os guarda e o Senhor os protege. Mas, irmãos,
A partir desse momento que nós encontramos com Cristo Jesus, uma nova vida foi gerada em nosso coração. A Bíblia diz que o Senhor trabalha a nossa vida de uma forma tal, a ponto de deixarmos todas as coisas para trás, deixarmos todo o pecado para trás, que nós fomos libertos em Cristo Jesus. Até então, irmãos, nós éramos dominados pelo pecado. Queira você ou não, queiramos nós ou não, todos éramos dominados pelo pecado. Talvez não um pecado aparente, talvez não um pecado que repercuta na sociedade, talvez não um pecado que tenha grandes repercussões, que não seja visto por todos, mas uma coisa é certa, até o nosso encontro com Cristo Jesus, quem dominava a nossa vida era o pecado. A Bíblia diz que nós éramos dominados pela carne. Os desejos que nós tínhamos e praticávamos eram segundo a carne. Mas um dia o Senhor veio, irmãos, para que nós pudéssemos receber a nossa carta de alforria, já que éramos escravos do pecado. Recebermos a nossa carta de alforria, fomos libertos de uma vez por todas. Infelizmente, alguns que foram libertos voltam atrás, retrocedem, regridem e voltam para o pecado. Esses porque não quiseram perseverar na presença de nosso Senhor e Salvador. No entanto, aqueles que perseveram na presença do Mestre, aqueles que querem andar com o Senhor, nós sabemos que a nossa vida está em Cristo Jesus, porque é Cristo que habitará em nosso ser, é o Espírito Santo que dominará a nossa vida, e nós poderemos afirmar, sem medo de errar, que a nossa vida é de Cristo, porque é Cristo que vive em mim, é Cristo que vive em nós. E Paulo diz de uma forma tão clara, irmãos, logo já não sou eu quem vive, logo já não sou eu quem vive. E talvez seja conveniente fazermos, ali quando estivermos entre quatro paredes, uma pergunta daquelas inquietantes: quem é que domina a minha vida? Quem é que domina a minha vida? Quem é que vive no meu coração? Quem é que domina o meu coração? Será que Cristo Jesus de fato domina sobre a nossa vida? Será que Cristo de fato está no alto da nossa existência? Será que Cristo Jesus, amados, é Ele que tem o controle da nossa vida? O apóstolo Paulo tinha certeza absoluta, e ele afirma: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa afirmação, amados, ela não pode ser apenas uma expressão da boca para fora, algo que eu fale por aí, solto, jogado ao vento, mas é necessário estar confirmado em obras e ações. Obras e ações. Porque se Cristo Jesus de fato vive em mim, como o apóstolo Paulo viveu Jesus, nossos atos, nossas ações serão semelhantes às de Cristo, como as ações de Paulo foram semelhantes às de Cristo. Essa é uma lógica, igreja, é uma lógica, é algo comum. Nós precisamos entender que se vivemos para Cristo Jesus, não mais estamos sob a influência deste mundo, não mais sob a influência deste mundo, mas somos não apenas influenciados pelo Espírito Santo, mas também dominados, dirigidos, guiados, levados pelo Santo e Bendito Espírito de Deus. Esta é a verdade que nós precisamos carregar na nossa vida. No entanto, amados, se nós observarmos ali, naquele momento de reflexão entre quatro paredes, sozinho, lá no cantinho, se nós analisarmos a nossa vida e constatarmos que somos influenciados pelo mundo, é necessário urgente de uma reforma, é necessário urgente de uma mudança, é necessário morrer para si próprio, para que a glória do Eterno se manifeste na tua vida. Irmãos, algo que nós precisamos entender é que Jesus não divide a sua glória com ninguém. Ou você é de Cristo ou não é de Cristo. Entenda isso. Não tem meio termo.
Aí fora é comum as pessoas dizendo: ah, mas eu tenho um lado bom, ah, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu ajudo o pobre, eu sou uma pessoa que ajuda o próximo, eu não faço mal a ninguém, e a pessoa acha que isto o justifica e o coloca de bem com o Todo-Poderoso. Mas de fato não é desse jeito, amados, porque nós vivemos pela fé, sim, mas a nossa fé, ela precisa estar em Cristo Jesus. E é isto que o apóstolo Paulo afirma na segunda parte desse texto: vivo pela fé no Filho de Deus. Vivo pela fé no Filho de Deus. Há muitos, amados, que esquecem que as obras sem a fé é morta. O texto bíblico é inverso. Mas se você tiver obra e não tiver fé, também é morta. Mas se você tiver fé e não tiver obras, também são mortas. As obras sem fé para nada serve, e a fé sem obras também para nada serve. Ou seja, queridos, Jesus, ele precisa ser o centro. Se eu tenho fé, a minha fé precisa em Cristo Jesus, e eu tenho que confirmar no meu dia a dia, através dos meus atos e ações, que creio em Deus. Mas se eu tenho as obras, eu faço bem, eu ajudo o próximo, eu sou uma pessoa super legal, uma pessoa que ajuda todo esse Brasil. No entanto, se a minha fé não estiver no Deus de Paulo, algo errado tem. Irmãos, precisamos entender que a nossa vida é pela fé, mas a fé em Deus. Todos nós precisamos ter uma fé alicerçada no Senhor. Não se equivoque, não se deixe equivocar, porque esse mundo está cheio de teses, está cheio de filosofias, e as filosofias muitas vezes elas confundem a cabeça de muitos. Mas não é vivendo pelas filosofias, irmãos, é vivendo pela clareza da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é única, irmãos. Para que a tua fé seja verdadeira, é necessário que haja as obras. Mas para que haja obras na tua existência, obras que sejam segundo Cristo Jesus, necessário é que tenhas uma nova vida. E viver essa nova vida, irmãos, voltamos ao princípio da palavra: é preciso morrer para que Cristo viva em nós. Esta é a nova vida que o apóstolo Paulo estava falando. Esta é a nova vida que o apóstolo Paulo apontava nas suas cartas, nas suas pregações. Ele apontava sempre para o senhorio de Cristo Jesus. Mesmo passado 2000 anos, nada mudou, porque nós precisamos viver ainda o senhorio de Cristo Jesus. As nossas ações, os nossos atos, todos eles precisam ser segundo a vontade do Senhor. Eu não tenho mais uma vontade pessoal, porque a minha vontade, ela foi colocada nas mãos do Senhor, irmãos. E é certo, queridos, que muitas vezes nós tomamos atitudes sem consultar o Senhor, que é o nosso dono, que vive em nós. Quantas vezes nós tomamos atitudes, falamos, ouvimos, olhamos, sem buscar consultar o Senhor, sem procurar saber qual a vontade dEle, sem procurar saber aquilo que Ele quer para a nossa existência, e tropeçamos, amados, tropeçamos. Irmãos, é necessário viver uma vida de fé, uma fé em Cristo Jesus. Vivo pela fé no Filho de Deus. Nós precisamos viver pela fé no Filho do Senhor. É a fé, amados, que nos traz a este lugar. É a fé que nos leva a falar do amor de Cristo Jesus. É a fé que te leva a uma vida de santidade. É uma fé verdadeira que te leva a uma vida de renúncia. Renúncia do teu querer, renúncia da tua vontade, renúncia dos teus desejos, renúncia, muitas vezes, das tuas alegrias. Tudo, amado, é preciso que seja colocado aos pés de Cristo. Isto é viver pela fé. Muitas vezes temos visto que as pessoas têm vivido uma fé aparente, uma fé superficial, mas o Senhor não quer isto, amados. O Senhor não é como o ser humano que olha para você e diz: ô, fulano e tal, aquele ali é crente fiel. Olha o tamanho da Bíblia da pessoa.
olha o terno, olha a gravata, olha os glórias que ele dá na igreja, olha os rodopios, os pulos, essas coisas todas que eles dão na igreja. E nós olhamos para isso e muitos dizem, essa pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus. Mas, amados, quem sonda o coração é Deus. Portanto, a tua fé precisa ser real, a ponto de os teus atos, as tuas ações serem confirmadas pelo Senhor, porque Deus sonda a tua vida. Ele sabe tudo que você pensa, todos os objetivos da tua vida e o porquê de todas as coisas que você faz. Deus sabe. E antes mesmo que você queira tomar uma decisão, Ele já sabe qual é a tua decisão. No entanto, nós temos vivido assim, amados. Muitos têm vivido dessa forma, longe do Senhor, mas com uma vida aparente. Vidas aparentes não é uma realidade da nossa fé em Cristo Jesus. Mas o que é uma realidade é quando a nossa vida, de fato, mostra Jesus. De fato, mostra o Senhor. E é isso que eu preciso buscar para a minha existência. Nós precisamos, amados, viver pela fé. E quando nós vivemos pela fé, nós vamos expressar a Cristo Jesus em todas as situações da nossa vida. Nós não teremos em nosso coração lugar para mágoas. Nós não teremos lugar em nosso coração para o ódio, para a maldade, para maus pensamentos. Nós não teremos lugar em nosso coração para a mentira, para inventarmos coisas contra o próximo, para a vaidade, orgulho e tudo isto que a Bíblia chama de obras da carne. Nós não teremos lugar para essas coisas na nossa vida, amados, porque aqueles que vivem pela fé já morreram, e quem vive nas suas vidas é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Essa é uma realidade que nós precisamos praticar no nosso dia a dia. Jamais devemos perder de vista a glória do Senhor, mas sim mostrarmos para todos que nós somos de Cristo Jesus, que o Senhor nos comprou, que o Senhor nos lavou, que Ele nos fez nova criatura, que Ele é o nosso dono e que nós nos entregamos como escravos, não mais do pecado, mas agora sim, escravos de Cristo Jesus. Amados, quando nós falamos que somos escravos de Cristo, há crentes que se levantam e dizem, eu não sou escravo do Senhor, eu sou filho do Senhor, eu sou príncipe igual a Jesus. Enfim, amados, entenda isso, nós somos servos, e a palavra servo significa escravo. Escravo é uma pessoa que não tem vontade própria, porque a nossa vontade já não é mais nossa, mas de Cristo Jesus. As nossas ações, não mais para nós, mas para que Cristo seja honrado e seja glorificado. Aquilo que falamos, amados, não mais para nossa glória, mas para que o Senhor seja exaltado. Aquilo que olhamos, amados, precisa vir do Senhor, para que o Senhor seja engrandecido, seja honrado na nossa existência. Os nossos pensamentos, nossa mente, não mais oficina do diabo, mas sim um lugar onde o Espírito Santo de Deus trabalha, onde o Espírito Santo de Deus age, onde o Espírito Santo de Deus nos dá a direção certa, nos ensina o caminho, nos ensina onde andar, como andar, amados. É assim que o Senhor Jesus quer, é uma vida de fé no Filho de Deus. E era assim a vida do homem que escreveu essa carta. Vivo pela fé no Filho de Deus. Nós precisamos entender essa verdade, amados. Nós precisamos entender essa verdade, porque a nossa vida está no amor de Cristo Jesus. A nossa vida, amados, ela precisa ser marcada pelo amor de Cristo Jesus, amor do Senhor. E na última parte desse versículo, o apóstolo Paulo diz que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Oh, glórias! Irmãos, algo nós não vamos entender enquanto aqui na terra. Talvez você consiga entender uma série de situações, coisas complicadas demais, porém, isto aqui você não vai compreender.
o amor de Deus para com a nossa vida. Você não compreenderá o amor do Senhor, porque quando você achar que entendeu o amor de Deus, você está a anos-luz da verdade. Porque o amor do Senhor é grande, é magnífico, é extraordinário. E essa mente infinita que nós temos, nós não vamos compreender o amor do Senhor. Nós não vamos conseguir colocar em prática a realidade que o amor de Deus precisa produzir na nossa vida. Nós precisamos, amados, viver Jesus intensamente. Mas quando nós estivermos ali na glória, nós vamos ter descortinado diante de nós quem é Deus, a sua grandiosidade e quem somos nós, a nossa insignificância. Mas mesmo insignificantes, como diz algumas versões, mesmo vermezinho de Jacó, o Senhor olhou para mim, olhou para você e nos deu Jesus Cristo. Oh, amados, isso aqui é triste. É triste porque hoje nós temos visto que o Senhor nos amou de uma forma tão grande, tão magnífica, tão extraordinária. E nós amamos aquilo que é contrário à vontade do Senhor, que não produz nada na nossa vida. Muitas vezes o homem tem amado o pecado, o homem tem amado aquele que o afasta de Deus e acha que está certo, e acha que é por aí, quando na verdade o Eterno diz que nós precisamos viver segundo a vontade dEle, morrer para nós mesmos, para que a sua glória se manifeste na nossa existência. Irmãos, se você ainda não conseguiu, certamente entender não vai, mas se você não conseguiu receber, ou ainda abrir o teu coração para que o amor do Senhor se manifeste, eu quero sugerir que você ore e fale: ó Deus, dá-me do teu amor, derrame do teu amor no meu coração, derrame do teu amor na minha vida. Isso é um desafio do Espírito Santo a cada um de nós, que nós possamos orar e clamar para que o Senhor derrame do seu amor sobre a nossa existência. E quando isto vier a ser uma verdade, nós vamos frutificar somente no Espírito Santo de Deus. Oh, glórias! Vamos frutificar somente naquilo que o Senhor quer, amados. Os nossos atos, as nossas ações, as nossas palavras, tudo aquilo que nós fazemos, o nosso relacionamento interpessoal, o nosso relacionamento familiar, em todas as áreas da nossa vida, vamos expressar a glória do Senhor, porque é o Espírito Santo de Deus que há de derramar, manifestar-se através de nós. Oh, glórias! É o amor do Senhor, irmãos, que nos amou e a si mesmo se entregou por mim. Infelizmente, o diabo conseguiu fazer algo. Na verdade, o diabo ele tem conseguido grande êxito no meio da humanidade. E ele conseguiu, através de uma imagenzinha bonitinha de Jesus pendurado numa cruz, com aquela carinha triste, sofredora, aquela coisa toda. Ele conseguiu fazer através de imagens que temos por aí, de um Cristo sofredor. Ele conseguiu plantar na nossa cabeça, de forma inconsciente, uma derrota. E quando nós olhamos para Cristo lá na cruz, nós não conseguimos ver o depois da cruz. A nossa mente está amarrada na cruz. Nós vemos um Cristo triste, abatido ali, acabadão, jogado às traças, pendurado numa cruz, quando na verdade ele ali não ficou. Mas o que está dentro do nosso coração é o Jesus crucificado. É o Jesus crucificado. E é por isso, irmãos, que muitas vezes nós não conseguimos entender a glória do Senhor. Porque nós não olhamos para o Deus maravilhoso, o Deus que ressuscitou. Nós não olhamos para Jesus, aquele que saiu da morte, aquele que levantou-se da morte, aquele que voltou em carne e osso, gente. Em carne e osso.
Queira você ou não, mas quando nós lembramos da ressurreição, parece que Jesus era uma espécie de fantasma. Não é assim? Não é a ideia que nós temos? Jesus era meio que fantasminha, aquela coisa toda, até porque a Bíblia diz que ele estava num lugar e dali sumiu e apareceu em outra. Mas Filipe era carne e osso, e ele apareceu diante da carruagem, e dali saiu e apareceu em outro lugar. Jesus, amados, ele não era um fantasma, mas o diabo, através das imagens que ele coloca, de forma sábia, nos faz entender que Jesus era um fantasminha legal. Mas não era, amados. Era o Filho de Deus ressuscitado. Jesus foi ressurreto. Ou seja, ele voltou em corpo, osso, coração batendo, olho vendo, boca falando, ouvidos ouvindo, sangue circulando nas veias, suando. Enfim, com tudo aquilo que era comum ao seu corpo antes da crucificação. Ele voltou dessa forma à igreja. E a Bíblia diz que ele sentou e comeu. Comeu porque tinha fome, porque tinha corpo humano. Ele era humano. Mas, amados, nós olhamos e não entendemos muito bem essas coisas, porque a nossa mente, ela está muitas vezes dominada por entendimentos desse mundo, por aquilo que nós olhamos nesse mundo, mas nós esquecemos de olhar para Jesus, olhar para a glória de Cristo, para que tenhamos um entendimento claro, um mover do Espírito Santo de Deus. Amados, nós precisamos olhar para Jesus. Mas Jesus que está nos céus, o Jesus que cuida de nós, o Jesus que é o caminho, o Jesus que é a vida, o Jesus que é o único mediador, o Jesus que deu a sua vida, mas não ficou na morte, e de lá ele ressuscitou, para que nós vivamos essa verdade. É uma vida em novidade de vida. Uma vida em novidade de vida. Jesus, amados, não passou por todas essas fases sofridas, doídas. Quanto sofrimento? Para nada. Ele passou para que nós tivéssemos a oportunidade de vivermos em novidade de vida. E eu quero ainda afirmar, queridos, que muitos acham que aceitaram a Jesus Cristo ali, porta aberta, antes de Cristo, depois de Cristo. Passou pela porta. Lá, abriu a porta. Nhec, passou, pá, fechou a porta. Muitos acham dessa forma. Passou. Depois que passou a porta, sem preocupações. Depois que passou a porta, Jesus é a porta, depois que passou a porta, sem preocupações, eu posso viver da forma que eu queira, porque Jesus me entende, Jesus sabe das minhas fraquezas, Jesus sabe disso e Jesus sabe daquilo, Jesus sabe que você não tem vergonha na cara. Essa que é a verdade. Porque se tivesse, viveria em novidade de vida, conforme está na palavra. Uma vida nova, em novidade de vida. E ainda, amados, muitos acham que passaram pela porta, e até bateram a porta. No entanto, se não há na vida novidade de vida, estão na velha vida. E se estão na velha vida, não estão pós-porta. Estão antes da porta. Ou seja, acham que passaram por Cristo, quando na verdade não passaram. Amém? Complicado, não é? Mas é mais ou menos por aí. Irmãos, se nós passamos pela porta que é Cristo Jesus, uma coisa nós podemos afirmar: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém? Nós temos que afirmar isso. Se eu passei pela porta que é Jesus, eu tenho que afirmar: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se eu passei pela porta, se eu sou de Cristo, eu tenho que afirmar: esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé
no Filho de Deus. Amém? Fé é preciso que seja prática, que seja real. E ainda, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Jesus se entregou por nós. Nós temos que nos entregar a Ele. Para que assim a vontade dEle se manifeste, para que assim a vontade dEle seja uma realidade na nossa vida, irmãos. E se nós abraçarmos essa causa de Cristo e vivermos essa verdade do apóstolo, deixou escrito aqui para nós, esse testemunho de vida, a nossa alegria será completa. O nosso gozo será completo, porque é o Espírito Santo de Deus que trabalha esta área na nossa vida. Amém? Não serão os videozinhos de humor da internet. Não serão os programas de humor da televisão. Não será nada que o homem faça de engraçado que vai nos dar alegria, nos dar júbilo, nos dar prazer. Mas o prazer virá do Espírito Santo. Porque é o óleo da alegria que será derramado sobre a cabeça daquele que crê e é derramado sobre a vida daqueles que abraçam a Cristo como Senhor e Salvador. Irmãos, que vivamos, portanto, Jesus com todas as forças do nosso viver, Jesus com todas as forças do nosso ser, que nós possamos pagar o preço de uma vida segundo aquilo que Deus quer, e assim um dia estaremos na glória com Ele, estaremos ali eternamente, e nós vamos contemplar quem de fato é Deus, a grandiosidade do Senhor, a soberania daquele que criou o universo, daquele que criou todo o universo. Eu estava vendo um documentário na televisão, e o cara falava que se viajássemos milhões de anos-luz, não chegaríamos ao fim do universo. Milhões de anos-luz, é impossível você falar, descrever isto em quilômetros. É impossível. Mesmo assim, é impossível chegar ao fim do universo. Para aqueles que não sabem, você descobre quantos segundos tem um dia. Multiplica esses segundos por 300 mil. Você vai chegar a um valor, a um montante. Multiplica isto por 365, que são os dias do ano. Você chegará a um número que nós não saberemos falar, de tão grande que é. Esta é a distância que consegue viajar em um ano à velocidade da luz. Amém? Velocidade da luz, 1 segundo, 300 mil quilômetros. E você consegue viajar alguns milhões de anos e não chegará ao final do nosso universo. Quem foi que fez o nosso universo? O nosso Deus, Jesus, o Espírito Santo. E é esse Deus que te ama. É esse Deus que olhou para você. É esse Deus que deu a vida do seu Filho para que um dia pudéssemos estar com Ele. Amém? Glórias a Deus. É grande demais, não é, gente? É maravilhoso demais. Amemos o Senhor, amados. Amemos o Senhor. E que afirmemos: Cristo vive em mim. Aleluias. Vamos orar. Deus de amor, eu te glorifico, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pelo teu zelo. Te glorifico porque um dia tu olhou para a minha vida, para a nossa vida, Senhor, mesmo sendo nada. Oh, meu Deus, nós não somos nada, mas tu me amou, nos amou, Senhor Jesus, a ponto de enviar o teu Filho, para que nós fôssemos restaurados, libertos do pecado e feitos em teus servos, meu Deus. Oh, Senhor, abra nosso entendimento, para que nós possamos te amar e afirmarmos que tu vives em nós. Oh, meu Deus, que já não mais vivo eu, mas tu vives em mim. Que seja essa afirmação de cada um de nós. Meu Deus, abençoa esta palavra, para que corações sejam alcançados, e mesmo na simplicidade dela, Senhor, que seja instrumento para falar aos corações e trazê-los de volta à tua presença, para a tua honra e para a tua glória. Oh Deus, queremos declarar que nós te amamos
e que a nossa vida é tua, somente tua, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Aleluias. Irmãos, que tenhamos essa vida de compromisso com Jesus, essa vida de sujeição aos pés do Eterno, porque aquilo que Ele tem preparado para nós é magnífico, é extraordinário, é grande demais. Vale a pena pagar o preço para recebermos a promessa de Deus na nossa vida. Mensagem número 704.